Olá, pessoal, tudo bem com vocês? A nossa aula de hoje é sobre sílaba tônica. Você já ouviu falar sobre isso? Então, aqui você vai saber o que é uma sílaba tônica e como elas podem ser classificadas. Vamos lá. O que são sílabas? O que é isso? A sílaba, gente, é um fonema ou um grupo de fonemas pronunciados numa só emissão de voz. É o encontro aí de uma consoante e uma vogal. Uma consoante e uma vogal vão formar a sílaba, ok? E a junção dessas sílabas vai formar as palavras. Observe aí, na palavra boca. A sua boca ela vai abrir duas vezes, né? Porque você vai ter duas sílabas, boca. Então, você tem duas emissões de voz, então você tem aí duas sílabas. A base da sílaba é a vogal. Sem ela não há sílaba. Consoantes isoladas ou mudas não formam sílabas. No caso da palavra aptidão, nós vamos ter apenas três sílabas, porque o P vai ser contado com a sílaba, na verdade, a letra que está antes dele. Atmosfera, vou ter aí quatro sílabas. Atmosfera, quatro emissões de voz, quatro sílabas. As palavras elas vão se classificar de acordo com a quantidade de sílabas. Um exemplo aí, se eu tenho uma sílaba só numa palavra, sol, pé, pá, mão, eu vou ter uma palavra monossílaba. Por quê? Porque ela possui apenas uma sílaba. Agora, se a palavra ela possui duas sílabas, ela vai ser chamada de dissílaba. O exemplo da palavra olho, tem duas emissões de voz, ó, olho. Então, eu vou ter uma palavra de sílaba. Na palavra celular, eu tenho três emissões de voz, ó, celular. Então, eu tenho três sílabas, eu tenho uma palavra trissílaba. No caso da palavra abacaxi, você vai ter quatro emissões de voz. Ó. Abacaxi. Sua boca abriu quatro vezes, você tem a emissão aí de quatro sílabas. Então, quando eu tenho uma palavra formada com quatro ou mais sílabas, eu vou ter uma palavra chamada de polissílaba. Poli significa muitas. Então, polissílabas são muitas sílabas. Ok, as sílabas se juntando, elas vão formar palavras, certo? E toda palavra, ela vai ter uma tonicidade. O que é isso? A tonicidade está relativo ao tom da voz, se é mais alto, se é mais baixo, na hora de pronunciar uma sílaba. Então, todas as palavras na língua portuguesa vão possuir sílabas que são pronunciadas com mais intensidade e sílabas que são pronunciadas com menor intensidade. Então, essas sílabas na palavra que são pronunciadas com mais intensidade, com mais força, são chamadas de sílabas tônicas. A própria palavra sílaba, sílaba, você observa que o si é a sílaba mais destacada, ela se destaca mais do que as outras. Então, ela é chamada de sílaba tônica. E essas outras sílabas que têm uma menor intensidade, ou seja, elas são pronunciadas com menos força, elas são chamadas de sílaba átonas. O exemplo aqui que nós temos é a palavra lata. Na palavra lata, observe aí que o lá se destaca mais do que a sílaba tá. Então, o lá é a sílaba tônica e o tá vai ser a sílaba átonar, porque é pronunciada com menor intensidade. Bola, o bó é a sílaba tônica, se destaca mais do que a sílaba lá. Então, o bó é sílaba tônica e o lá, que é pronunciado com menor intensidade, vai ser considerado sílaba átona. Ok, gente? As palavras também vão se classificar quanto à sílaba tônica, que é a sílaba tônica é aquela que é pronunciada com maior intensidade, dependendo da posição da sílaba tônica, se ela é a última, se ela é a penúltima, se ela é a antepenúltima, ela vai receber uma classificação, certo? Aí nós vamos ter as palavras oxítonas, são aquelas onde a última sílaba da palavra
é tônica. Um exemplozinho aí, a gente vai ter a palavra café. Na palavra café, eu vou ter aí uma sílaba tônica e é o fé, é a última sílaba, ok? Se é a última sílaba é tônica, ela vai ser chamada de oxítona, ok? Toda palavra que tiver a última sílaba tônica, ela vai ser chamada de oxítona, classificada como oxítona. Aquelas palavras onde a penúltima sílaba é tônica, elas vão ser chamadas de paroxítonas, ok? A penúltima sílaba. Essa contagem, gente, da classificação da sílaba tônica, ela vai ser de trás para frente, ó. Você vai fazer essa contagem de trás para frente, ok? Então, o Fá aqui é a sílaba tônica, é a penúltima sílaba. Então, eu vou ter aí o quê? Uma sílaba tônica chamada de paroxítona. Observe aí, ó, é a segunda sílaba de trás para frente. Quando a segunda sílaba de trás para frente for mais forte, pronunciada com mais intensidade, ela vai ser chamada de paroxítona. E as proparoxítonas são aquelas onde a antepenúltima sílaba é tônica, é mais forte. Então, eu vou ter aqui, ó, lâmpada. Na palavra lâmpada, eu vou ter uma proparoxítona, porque a antepenúltima sílaba que é tônica. Então, eu vou ter bem aí, ó, a terceira sílaba de trás para frente, ok? É chamada de antepenúltima. Então, aquelas que forem mais tônicas, a gente vai ter aí uma proparoxítona. E o que seria aí a sílaba tônica, né? Nós já falamos sobre ela. O acento é uma dica da sílaba tônica, mas nem todas as sílabas tônicas são acentuadas, ok? Nem toda sílaba tônica vai receber acento. Tem regras que dizem quais sílabas podem ser acentuadas, quais palavras podem ser acentuadas e quais que não podem. Então, essas regrinhas de acentuação gráfica nós vamos estar vendo aí nas próximas aulas, ok? O que vale a gente ressaltar aqui é que quando a sílaba tônica é acentuada, ela é mais fácil de ser identificada, porque o acento gráfico, seja ele agudo ou circunflexo, ele vai indicar aí a sílaba tônica, né? Vai estar assim de cara, você vai observar qual é a sílaba tônica. Então, na palavra mágico, você vê aqui que o má está acentuado, ok? Então, aqui eu vou ter uma sílaba tônica. Eu vou já saber que mágico é sílaba tônica, porque já tem um acento gráfico, né? Indicando isso. E a gente sabe que o acento agudo, ele dá aquele som mais grave, né? Mais intenso. Mágico. Então, o má é sílaba tônica. Observe aqui, ó, que de trás para frente, ele tá na terceira classificação. Ele tá bem aqui, ó, na terceira posição. Então, eu tenho aqui último, penúltimo e antepenúltimo. Então, é uma palavra proparoxítona, porque a terceira sílaba de trás para frente, a antepenúltima, ela é tônica, é mais forte na sua pronúncia. Na palavra borboleta, ó, bem aqui, o lê é a sílaba tônica. Se você for contar de trás para frente, você vai ver que é a segunda sílaba, ou seja, a penúltima sílaba. Então, ela vai ser classificada aí como paroxítona. Muito bem. E na palavra relógio, você vê aí, ó, relógio. A sua boca abre 3 vezes, então eu tenho uma palavra trissílaba, mas observe que a sílaba tônica ela é a segunda sílaba de trás para frente, ó. Tá? Então, aqui, as palavras que possuem a penúltima sílaba tônica são chamadas de paroxítonas. Muito bem. E aí, gente, muita atenção, tá? Sílaba tônica nem sempre recebe acento gráfico. Fica a dica aí. Borboleta, como nós vimos aí no exemplo passado. Caderno, forma. Tem muita gente que pensa, não tem acento, então não tem sílaba tônica. Não, não é assim.
tá? A sílaba tônica é independente se é acentuada ou não. Ah, uma palavra pode ter mais de uma sílaba tônica? Não, gente. Toda palavra só vai ter uma sílaba tônica. Ou é a última, ou é a penúltima, ou a antepenúltima. Mas só vai ter uma sílaba tônica em cada palavra, ok? Se é a última sílaba, oxítona. Se é a penúltima sílaba, paroxítona. E se é a antepenúltima sílaba, é proparoxítona. E fica a dica aí para vocês. Vá contando de trás para frente e você numera. A primeira de trás para frente é oxítono. A segunda de trás para frente é paroxítono. E a terceira de trás para frente é a proparoxítona. Ok? E só para a gente relembrar. Ok, pessoal? A palavra café. Na palavra café, eu vou ter aí uma palavra oxítona, paroxítona ou proparoxítona. E qual é a sílaba tônica aí? Na palavra café, pessoal, a sílaba tônica é o fé. Ele é pronunciado com maior intensidade. Observe aí que eu tenho o quê? A primeira sílaba de trás para frente. Então, ela vai ser chamada de quê? De oxítona, ok? Porque a penúltima sílaba é tônica. E na palavra dente, qual é a sílaba tônica da palavra dente? Qual é a que se destaca mais? É o DEM. Observe aqui que eu vou ter o quê? A segunda sílaba de trás para frente. Então, eu vou ter uma paroxítona, a penúltima sílaba acentuada aí com um acento, tem um acento tônico aí, né? Uma tonicidade, acento tônico. Então, ela é chamada de paroxítona. Na palavra gráfico, você vai ter aí a terceira sílabazinha de trás para frente. Então, ela vai ser chamada de proparoxítona. Uma curiosidade aqui para vocês, gente. Na língua portuguesa, a maioria das palavras, elas são paroxítonas. Então, você vai encontrar um grande número de palavras paroxítonas, mais do que oxítonas e proparoxítonas. Veja alguns exemplos aí. Alçapão, livro e pássaros. Então, no item A, gente, aqui em alçapão, você observa que a sílaba mais forte é o pão, né? Então, você vê que a última sílaba, então, ela é uma oxítona, né? Porque a última sílaba dela é acentuada. Na palavra livro, você vê que o li é a sílaba tônica. Por quê, professor? Porque você vê aí que a penúltima sílaba é tônica, é mais forte, né? Então, quando eu tenho uma penúltima sílaba tônica, ela é chamada de paroxítona. E na letra C, pássaros, você vê que o pá se destaca mais do que as outras sílabas. Você vê que está de trás para frente na terceira posição, né? A antepenúltima. Então, essas palavras que têm a antepenúltima sílaba tônica são chamadas de proparoxítonas, ok? Vamos aí para outro exemplo. Leia as palavras do quadro com atenção. As sílabas destacadas representam a sílaba tônica. Olha aí, jacaré é a última sílaba, então é oxítona. Coruja, a penúltima sílaba, né? Então, ela é uma paroxítona. Abóbora, você vai ter a antepenúltima sílaba, então é uma proparoxítona. Marque a opção em que a sílaba tônica está marcada incorretamente. Então, você vai marcar aí a opção incorreta. Qual é aí que está classificada a sílaba tônica de forma errada? Vamos lá para a letra A. Estrela. Estrela. Gente, vamos aqui para a letra B. Futebol. Tá correta ou tá incorreta essa classificação? Está corretíssima. Em futebol, a sílaba tônica é o bol mesmo, a última sílaba. Né? Então, a oxítona.
remendados, remendados. E aí, gente? Remendados. Mínimo. Então, na palavra mínimo, eu tenho aqui o mi. Sílaba tônica. E na palavra estrela, qual seria? Tre. Ok? E remendados. Remendados. Então, aí eu tenho o re como sílaba tônica. Então, qual é a sílaba? Qual é a opção em que a sílaba tônica está marcada de forma errada, incorreta? É onde? Na letra A, que não é o es, e sim tre, tá bom? E por hoje é só, pessoal. Beijos, tchau para todos. A atividade está anexada lá no sistema para vocês, tá? Uma atividadezinha de revisão. Ok? Beijo e até a próxima aula.